Vamos começar o estudo das equações diferenciais lineares de segunda ordem. Neste estudo, vamos abordar equações com este formato aqui, ok? É claro que essa forma de equação vai ficar muito mais clara quando nós apresentarmos aqui alguns exemplos e contra-exemplos, ok? Então, esse tipo de equação, como a gente observa aqui, nós temos uma função y que pertence a uma família de funções, que agora tem dois parâmetros dessa família. Lembrando que no estudo das equações diferenciais de primeira ordem, a solução geral é uma família de funções com um parâmetro. Nas equações diferenciais de segunda ordem, nós temos como solução geral uma família de funções a dois parâmetros. Okay? Então aqui nós temos uma função y, que é membro dessa família. Temos aqui a derivada de primeira ordem, que eventualmente pode não aparecer, assim como a função y, mas é garantida a presença da derivada de segunda ordem, ok? E por isso mesmo nós temos esse nome, equação diferencial de segunda ordem. Lembrando que a ordem de uma equação diferencial é dada pela maior ordem de derivação que surge na equação, ok? Então a gente exige que essa função coeficiente aqui, ela seja diferente de zero, ok? Então nós temos aqui essas funções a2 de x, a1 de x, a0 de x, que são funções contínuas no intervalo i, e além disso, essa função nós exigimos que seja diferente de zero, ok? Temos também lá no segundo membro esta função aqui, que também nós vamos exigir que seja uma função contínua no mesmo intervalo de definição. Então aqui vamos começar a nos familiarizar com o formato da equação diferencial linear de segunda ordem, ok? Então a gente vai comparar esta equação com o formato que foi proposto, né? E aí a gente tem aqui as funções coeficientes, né? Você pode observar que essa função a0 de x é a função seno de x nesse exemplo, a função a1 de x é a exponencial de x e a função a2 de x é a função 1, lembrando que o coeficiente 1 está oculto aqui, ok? É uma função constante. Lá no segundo membro também temos a função g de x, uma função contínua. Então aqui nós temos uma equação diferencial linear de segunda ordem, ok? Aqui nós temos mais um exemplo, uma linear de segunda ordem. Observe que neste exemplo a derivada de primeira ordem não apareceu, nós temos a de segunda ordem e aqui a função y, né? Mas isso pode acontecer, eventualmente uma dessas funções aqui pode ser zero, ok? O que não pode é essa função aqui ser zero, mas isso pode acontecer. Numa equação de segunda ordem, a gente sabe que sempre vai estar presente a derivada de segunda ordem, ok? Mais um exemplo aqui, nós temos aqui as funções coeficientes, a exponencial de 2x, a derivada de segunda ordem. Aqui temos a outra função coeficiente, né? Multiplicando y' ao seno de x. E no segundo membro, uma função constante. Vou chamar a atenção aqui para esse exemplo 4. Este exemplo 4 pertence a uma importante categoria de equações diferenciais. Nós temos aqui uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Então, quando essa função que aparece aqui no segundo membro for a função zero, ou seja, quando nós tivermos zero aqui no segundo membro, né, dentro desse formato, claro, a equação é chamada de homogênea. Homogênea. As homogêneas são muito importantes. A gente vai ver, né, num futuro muito próximo, que para resolver uma EDO como essa, por exemplo, a gente primeiro vai ter que resolver a homogênea associada, ou seja,
qual seria a homogênea associada a essa equação? A homogênea associada, você mantém o primeiro membro é igual, e elevado a x, y' mais seno de x vezes y, e aí no segundo membro aparece lá 0, que é o que caracteriza a equação homogênea, ok? Então, para toda equação diferencial linear não homogênea, nós podemos associar uma homogênea nestes termos aqui, ok? Aqui também temos um exemplo muito importante, né? Mais uma equação diferencial linear de segunda ordem, só que com uma característica: todos os coeficientes são constantes. Então aqui nós temos uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes, né? Então essa categoria é muito importante, como a gente vai ver em breve, ok? Mais um exemplo aqui, observe que essa daqui é uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes e, além disso, ela é homogênea, ok? Então é importante que a gente vá se adaptando a essa nova linguagem, né? A esses termos que estão surgindo aqui neste estudo. E aqui, para finalizar, nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, mas que não é linear. Essa daqui nós não vamos estudar. Bom, por que que ela não é linear? Porque a função y apareceu aqui ao quadrado, ok? Então, no formato da equação diferencial linear de segunda ordem, né? No formato da equação linear, observe que tanto a função quanto as suas derivadas até a segunda ordem aparecem limpas. Permita-me dizer dessa forma aqui, né? Y, y', y2', né? Não pode aparecer y ao quadrado, y' ao cubo, raiz quadrada de y2', essas coisas não podem ocorrer. Seno de y', cosseno de y, exponencial de y2', não. A função y, tanto quanto as suas derivadas, neste caso até de segunda ordem, devem aparecer limpas, simples, apenas elas multiplicadas pelas respectivas funções coeficientes, ok? Então é muito fácil ver quando uma EDO ela não é linear, ok? O nosso estudo é para equações diferenciais lineares, então vamos começar a fazer isso. Antes de apresentarmos o primeiro resultado teórico sobre as equações diferenciais lineares de segunda ordem, convém que nós façamos uma observação. A gente viu que o formato da equação, que é o nosso objeto de estudo, é esse daqui. Isso daqui é uma equação diferencial linear de segunda ordem, ok? Mas, muitas vezes, muitos resultados são apresentados admitindo que a EDO tem esse formato, y', mais, aí eu vou colocar aqui para diferenciar, uma B1 de x, y', mais uma B0. Isso não é muito importante, a letra que você vai usar aqui, se vai ser A, vai ser B. O importante é o formato final da equação. B0 de x, y e aqui f de x. Ok? Então, em muitos resultados, a EDO é apresentada assim. Ou seja, o coeficiente da derivada de segunda ordem é 1. Né? Isso é muito conveniente na teoria para demonstrar alguns resultados, né? E muitos resultados são válidos apenas quando a EDO tem esse formato aqui. Mas é muito simples você passar desse formato para esse. Então imagine que estamos admitindo que essa função aqui é diferente de zero. Então se eu dividir a equação membro a membro por A2 de x, então se eu dividir tudo isso daqui por A2 de x, né? Membro a membro, então a EDO não vai se alterar. E aí quando a gente dividir A2 de x por A2 de x, vai sobrar 1. E aqui nós teremos novos coeficientes. A1 sobre A2 é o que eu estou chamando de B1. A0 sobre A2 eu estou chamando de B0. G de x sobre A2 é o que eu estou chamando de f de x. Ok? Então guarde esse formato aqui. Isso daqui também é a nossa EDO linear de segunda ordem. Então, quando for conveniente, eu vou
em cada resultado que a gente apresentar, eu posso simplesmente apresentar uma EDO de segunda ordem como se ela fosse desse formato aqui, sem muita cerimônia. Inclusive, eu posso dar nomes diferentes aqui, eu posso chamar isso aqui de A0, de A1, B0, B1, não importa a letra que a gente está utilizando, o índice que a gente está utilizando. O que importa é o formato de uma EDO linear de segunda ordem. Esse primeiro resultado, né, cujo enunciado está aqui, é o princípio da superposição. Ele é um resultado muito simples, muito mais simples do que parece, certo? Então, eu vou ler primeiro o princípio da superposição e depois a gente vai destrinchar isso. Então, se y1 é uma solução dessa EDO aqui, né? Isso aqui é uma EDO linear de segunda ordem, ok? Observe que no segundo membro aqui tem uma função f1 de x. Então, y1 é solução dessa EDO. E vamos admitir também que y2 é uma solução desta outra EDO. O que é que essas duas EDOs têm em comum? Observe que o primeiro membro das duas é o mesmo. Elas diferem pelo segundo membro. Então, o primeiro membro, ou melhor, o segundo membro dessa equação é uma f1 de x e o segundo membro dessa equação é uma f2 de x. Então, eu estou admitindo que y1 é uma solução dessa e y2 é uma solução dessa. Certo? Qual é a conclusão disso? Que essa função aqui, uma terceira função, que é a soma das duas, ela vai ser solução para uma terceira EDO. Essa terceira EDO também tem o mesmo primeiro membro das duas primeiras. Observe que o primeiro membro das três EDOs, que são diferentes, o primeiro membro é o mesmo para cada uma delas. Então, na primeira eu tenho f1 de x no segundo membro, na segunda f2 de x e na terceira f1 de x, e aqui saiu meio apagado, mais f2 de x. Basicamente o resultado é o seguinte, que se y1 é uma solução dessa e y2 é uma solução dessa, é possível construir uma solução para essa terceira EDO somando as duas. Esse princípio da superposição tem uma importância teórica. A gente vai ver que, a partir dele, a gente consegue demonstrar um importante resultado. A demonstração do princípio da superposição é muito simples. Eu vou deixar como exercício para você, indicando como você vai fazer. Basta que você substitua essa função y1 mais y2 neste primeiro membro dessa EDO e use o fato de que y1 é solução dessa primeira EDO e y2 é solução dessa segunda EDO. Naturalmente, você vai chegar à conclusão que essa soma é a solução dessa terceira EDO aqui. Vamos então apresentar o resultado principal dessa aula, que é uma consequência imediata do princípio da superposição. Este resultado que nós vamos ver agora, que é uma consequência imediata do princípio da superposição, ele nos diz qual é a solução geral de uma equação diferencial linear de segunda ordem. Então, esta é a equação que nós pretendemos resolver. E o resultado é o seguinte: a solução geral de uma EDO linear de segunda ordem, está aqui, é dada por y igual a YH mais YP, onde YH é solução geral da homogênea associada. Lembrando que toda EDO linear de segunda ordem tem uma homogênea associada. O que é a homogênea associada? É uma EDO que tem o mesmo primeiro membro, observe que o primeiro membro é o mesmo, e o segundo membro passa a ser zero. Então essa daqui é a homogênea associada. Então YH é solução geral da homogênea associada. E YP é uma solução particular da EDO proposta. Então vamos por partes, ok? Então esta expressão que está aqui, ela é a solução geral de uma EDO linear de segunda ordem completa. Vamos chamar essa daqui de completa para fazer uma distinção da homogênea. A homogênea tem um zero aqui. Então a solução geral da completa é YH mais YP, ou seja, para resolver a EDO completa, para encontrar a solução dela, eu tenho essa soma, eu tenho que
primeiro resolver a homogênea associada, ok? E isso é uma boa notícia, porque você deve pensar o seguinte: o que é mais fácil? Resolver a homogênea associada ou resolver a EDO proposta? Certamente, se você troca essa função aqui, que pode ser uma função sofisticada, uma função mais difícil, se você troca ela por zero, você fez uma simplificação. Então, é uma coisa intuitiva. Deve ser muito mais fácil resolver a homogênea do que resolver diretamente a EDO proposta. Então, é uma boa notícia a presença desse YH aqui. E temos também essa segunda parcela. Essa segunda parcela é o YP. YP é uma solução particular da EDO proposta. Isso também é uma boa notícia. Por quê? Veja bem, o nosso objetivo é encontrar a solução geral, ou seja, eu quero encontrar todas as soluções dessa EDO completa. E o que esse resultado nos diz é que, para encontrar todas, basta que nós encontremos uma. Ok? Para encontrar todas as soluções da EDO proposta, a gente tem que encontrar apenas uma. E convenhamos, deve ser mais fácil encontrar uma só do que todas, né? Então, olha que interessante esse resultado. Eu quero resolver essa EDO, e aí a solução geral dela, que eu estou chamando de Y, é dada por duas parcelas, onde a primeira pode ser obtida numa equação teoricamente mais fácil, e a segunda é uma solução particular. É claro que a gente vai ver os métodos para calcular, né, essas soluções, né? Isso daqui, para calcular o YH, a gente tem um método quando a equação diferencial ela tem os coeficientes constantes, a gente vai ver mais tarde, ok? Então esse é o resultado e a gente vai usar na próxima aula. E aí, para finalizar essa aula daqui, vamos demonstrar esse resultado. A demonstração é muito simples. Antes de mais nada, vamos pensar o seguinte: lembrar que quando a EDO é de primeira ordem, a solução geral tem um parâmetro. Quando a EDO é de segunda ordem, a solução geral deve apresentar dois parâmetros. Ok? E aí, quando você olha para essa expressão, o YP é uma solução particular da EDO proposta. Então, aqui não vai gerar nenhum parâmetro, porque aqui é uma solução particular, ela não tem parâmetro nenhum. Por outro lado, o YH é solução geral da homogênea associada. E por ser uma solução geral, essa daqui tem dois parâmetros. Ou seja, os dois parâmetros que surgem aqui do YH, eles acabam sendo os dois parâmetros da solução geral da EDO proposta. Ok? Então, essa expressão com certeza vai conter dois parâmetros, porque o YH contém dois parâmetros essenciais. Certo? Então vamos fazer a demonstração aqui rapidamente, para quem tem interesse, né, de fazer a demonstração. E a demonstração aqui é a seguinte: bom, YH é solução geral, vamos abreviar aqui, de quem? Da EDO homogênea associada. Então, de Y duas linhas mais A1 de x y' mais A0 de x y igual a zero, porque é da homogênea associada. YP é solução particular, permita-me abreviar, de qual EDO? Da EDO proposta. A EDO proposta é a completa, y duas linhas mais A1 de x, y' mais A0 de x, y igual a f de x, que foi a EDO proposta. Pelo princípio da superposição, o que é que diz o princípio da superposição? Que se eu tenho uma solução para uma EDO, tenho uma solução para outra EDO que tem o mesmo primeiro membro, então é possível, somando essas duas soluções, eu encontro uma solução para uma terceira EDO, cujo segundo membro é a soma dos segundos membros das duas equações dadas. Ficou estranho isso, né? Mas está certinho o que eu falei. Ok? Então, olha bem. YH é a solução dessa, YP é a solução dessa. Logo, pelo princípio da superposição,
Essa soma aqui, YH mais YP, é solução geral. Posso dizer que é solução geral porque vai conter os dois parâmetros da primeira parte. De qual EDO? Lembrando que a gente vai manter o mesmo primeiro membro, y2' mais A1 de x, y' mais A0 de x, y igual... Qual é a terceira equação, lembra? Aqui é a primeira, aqui é a segunda, a terceira é só somar os dois segundos membros, então vai ficar 0 mais f de x. Só que 0 mais f de x é f de x. Ou seja, a gente acabou resolvendo, a gente encontrou a solução geral para a EDO dada. A EDO dada foi y2' mais A1 de x, y' mais A0 de x, y igual 0 mais f de x é f de x, ou seja, é a EDO dada. Perfeito? Então, YH mais YP é a solução geral desta EDO. Ok, na próxima aula a gente vai começar o estudo da equação homogênea. Isso daqui vai ficar para depois. Então, a primeira etapa é como é que eu resolvo a homogênea. Então, a gente vai ver isso na próxima aula.